Um torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Uma quarta-feira, é claro, né, meu amigo torcedor, de muitas expectativas para todos que torcem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente aqui, nesse Acorda Vascão, apenas no primeiro vídeo desse dia 11 de dezembro, já iremos deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino e também trazer a você sobre o que podemos esperar dessa quarta-feira. Vamos trazer informações aqui nesse Acorda Vascão sobre o futuro técnico do nosso Cruz Maltino, o Vasco que segue aí ativo no mercado à procura do seu novo treinador e começa a procurar novos nomes. Se antes Luiz Castro era uma unanimidade e prioridade e Pedro Caixinha era o plano B, o Vasco começa a expandir os seus horizontes buscando outras opções no mercado. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui, assim como também trazer novidades com relação a reforços. O Vasco segue aí ativo na busca da sua primeira contratação para a temporada de 2025 e muitos nomes já vêm sendo mapeados e, inclusive, muitas conversas vêm sendo abertas pelo Departamento de Futebol Cruz Maltino. Enfim, meu amigo, teremos aí pela frente um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, de muitas novidades e muitas informações para todos vocês. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu amigo torcedor. Eu sou o Lucas, tá? E você está aqui no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, como a gente sempre fala para todos vocês, um canal que diariamente está aqui para sempre te deixar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Nós estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, sinceramente, eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Não saia do nosso canal sem se inscrever, de verdade mesmo, porque vou ser sincero aqui com vocês, a gente precisa muito da ajuda e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Eu não tenho problema algum de falar, o canal do Gigante Vasco, ele é um dos canais com maior número de visualizações do YouTube vascaíno. Nós aqui somos top 3 de visualização do YouTube do Vasco. Olha que loucura. Mas a gente não tem o número de inscritos condizente com o tamanho de pessoas que a gente alcança. Então, ou seja, qual é o grande problema? Tem muita gente assistindo ao nosso conteúdo, mas pouquíssima gente se inscrevendo. Então, vascaíno, por favor, a gente não pede absolutamente nada aqui no nosso canal, apenas a sua inscrição. Então, você está assistindo o vídeo, está assistindo a Acorda Vascão assim, virou a tela do seu celular, sai do modo tela cheia, e aí vem aqui, cara, nessa palavrinha inscreva-se, gente. É só isso. Apertou. É apenas isso. Para você ser um inscrito, é claro, né? Aí vem aqui, ó, ative seu sininho de notificação para ajudar ainda mais e larga o dedo também no joinha. Mas se inscreva. Volto a repetir. O grande problema hoje do nosso canal é que tem muita gente. Cara, a gente tem visualização assim de top 3 do YouTube, top 2 do YouTube, mas pouquíssimas inscrições. Então não saia desse vídeo sem se inscrever. Vamos aumentar o número de inscritos e fazer com que a nossa família cresça cada vez mais aqui no YouTube. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, né, esse Acorda Vascão, falando sobre um assunto muito importante, que é o assunto sobre treinador. O Vasco da Gama, ele tá baseando muito a sua temporada de 2025 sobre o nome desse novo técnico. Isso é muito bom. Eu acho que isso tem os seus pontos positivos. Isso evidencia mais do que nunca como hoje o Vasco da Gama faz um trabalho sério. Porque o Vasco ele quer tanto ter um 2025 de sucesso. E internamente os profissionais são tão bem gabaritados e têm bom entendimento sobre o futebol que eles sabem como é importante, antes de trazer qualquer reforço, que esse reforço passe pelo aval do treinador. Ou seja, se o treinador não chegou, o Vasco ele não pode por si só
pela cabeça do Pedrinho, pela cabeça do Marcelo Santana, pela cabeça do Felipe, começaram a trazer um monte de jogadores, contratar um monte de atletas para a temporada de 2025. Porque foi como a gente disse para vocês lá no Boa Noite Gigante de ontem. Imagina, vamos lá. O Vasco contrata o Isidro Pita. O Vasco gasta 28, 25 milhões de reais, isso é uma suposição, tá? Para contratar o atacante paraguaio que foi tão bem vestindo a camisa do Cuiabá nessa temporada. E aí o Vasco ele contrata o Luiz Castro. Dá tudo certo, as coisas andam e o Luiz Castro desembarca na colina histórica. Só que qual é a situação? Vamos supor que o Vasco feche com o Isidro Pita semana que vem. E vamos supor que o Vasco fecha com o Luiz Castro apenas na última semana de dezembro. Ou seja, o Vasco fechou com o Isidro Pita antes do Luiz Castro. E aí sabe o que pode acontecer? Vai chegar lá na última semana de dezembro, vai iniciar a preparação para o ano de 2025, os treinos começam a acontecer e o Isidro Pita ele não é utilizado. O Isidro Pita ele passa a ser deixado de lado. E aí chega um momento que o Pedrinho vai virar pro Luiz Castro e vai dizer assim: ô Luiz, pô, eu comprei o Pita por 25 milhões de reais e você não tá usando ele. Aí sabe que o Luiz Castro vai virar e vai falar: Pedrinho, Pedrinho, eu não mandei contratar. Pedrinho, eu não tava aqui. Pedrinho, eu não gosto do estilo de jogo do Isidro Pita. Isso é só um exemplo, tá? Não tô falando que o Pedrinho vai contratar o Isidro Pita e muito menos que vai contratar o Luiz Castro. Mas é um exemplo. Que essa história pode acontecer com qualquer outro jogador e com qualquer outro técnico. E é a coisa mais normal do mundo de acontecer no nosso futebol, como por exemplo com o Cleiton. O Vasco comprou, né? Fala contratou, mas o Vasco compra o Cleiton do Casa Pia no primeiro semestre desse ano, por quase 20 milhões de reais. Só que foi um nome que Ramon Dias não queria. Então o Vasco compra por uma vontade, um desejo do diretor executivo Alexandre Matos, passando as ordens do Ramon Dias, e ele não é utilizado porque não foi o pedido do técnico. Então o Vasco ele quer montar o seu planejamento a partir do novo treinador, em tudo, tá? Não é sobre a questão apenas de reforço, não. É a questão de reforço, é a questão da reestruturação do CT, é a questão do planejamento para a próxima temporada, tudo vai passar por esse novo treinador. Então hoje o Vasco ele intensifica, eu acho que essa é a melhor palavra, intensifica a busca pelo seu novo técnico. Eu não tenho por que mentir, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho outro papo a dar aqui a vocês nesse Acorda Vascão e uma linguagem bem direta como a gente tem aqui no nosso canal, que senão, hoje o objetivo, hoje o foco, hoje a prioridade, hoje a unanimidade, hoje o nome desejado é Luiz Castro. Ponto. É o nome que o Pedrinho quer, é o nome que o Pedrinho almeja. Por quê? Porque o Pedrinho quer entregar para o Luiz Castro a chave do departamento de futebol. E o Luiz Castro ele gosta disso. Ontem, a gente trabalha muito com apuração aqui no nosso canal, para você que não sabe, ontem a gente foi dar uma olhada nas negociações do Luiz Castro com o Santos. E a gente teve acesso a detalhes do que o Luiz Castro pediu para fechar com o Clube Paulista. Olha só, o Luiz Castro ele pede para fechar com o Santos um salário líquido de mais de 2 milhões e meio de reais por mês. Um salário que, com a sua comissão técnica, ultrapassaria os 3 milhões de reais. O Luiz Castro ele pede um investimento alto em reforços. O Luiz Castro ele pede um controle no departamento de futebol. Então, assim, ele pede para, teoricamente, mandar no departamento de futebol, ser entregue a ele as chaves do departamento de futebol. Ele pede carta branca para mudar metodologias internas. E ele pede um poder de decisão nas categorias de base. Tudo isso que o Luiz Castro pede foi o que ele fez no Botafogo lá no ano passado. E por isso que o Botafogo teve tanto sucesso. Porque colocou na beirada de campo um baita profissional que entendia dentro das quatro linhas, mas que entendia muito também fora delas. E é isso que o Vasco quer. O Vasco quer um técnico de renome para auxiliar e tomar conta desse processo de reestruturação do Vasco da Gama, de reestruturação do CT Moacir Barbosa, de um novo planejamento, de uma nova fase do Vasco. O Vasco não quer um técnico apenas que ganhe títulos. O Vasco quer um técnico que instaure no Vasco da Gama uma nova era, uma nova fase no Cruz Maltino, e internamente se vê o Luiz Castro com grande potencial para isso. A gente acabou de trazer a vocês a pedida do Luiz Castro ao Santos, é exatamente isso que ele pede, autonomia. E é isso que o Vasco quer entregar para o seu novo treinador, autonomia. Então por isso o Luiz Castro é o plano A, é unanimidade, é o grande nome. Mas é muito difícil. Olha o valor de salário que o Luiz Castro pede para receber no Santos. E além do mais, é um nome desejado por
Atlético Mineiro é um nome desejado por vários outros clubes do futebol brasileiro e internacional, então tem as suas dificuldades. Com isso, o Vasco começa a buscar outros nomes. Pedro Caixinha, que teoricamente seria o plano B, a segunda opção da diretoria do Vasco, está com negociações avançadas com o Grêmio, e o Vasco segue buscando. Ontem, o jornalista Matheus Gilbert, lá da página dos nossos grandes amigos Mário Coelho Vasco, trouxe a informação de que o Vasco, indo ao mercado, procurando entender um pouquinho sobre os próximos treinadores, o próximo treinador e sobre o mercado de treinadores, conversou com a figura do técnico português também, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é ex-Atlético Paranaense, ex-Corinthians e ex-Cuiabá. O Vasco entrevistou, conversou com esse nome, quer saber, e por isso houve essa conversa, o que Antônio Oliveira entende de futebol, o que Antônio Oliveira entende de esquema de jogo, o que Antônio Oliveira pensa sobre o atual elenco do Vasco da Gama, sobre as carências que esse elenco do Vasco da Gama precisa. Foi uma reunião que contou com a presença do Pedrinho, presidente, do diretor executivo Marcelo Santana, e foi dito, inclusive, ao técnico Antônio Oliveira que, além dele, há outros nomes na mesa. Até o nome do próprio Pedro Caixinha foi citado durante essa reunião com o técnico português. Então, assim, é o Vasco sondando. O Antônio Oliveira que tem uma passagem muito boa no Cuiabá, uma passagem ruim no Atlético Paranaense, uma passagem assustadora no Corinthians. E não parou por aí. O Vasco também foi atrás de um outro nome, uma informação até dada ontem à noite pela página Colina Informa, que o Vasco da Gama ele foi atrás do Carlos Carvajal, técnico também português de 59 anos de idade. É um dos nomes que nesse momento vem sendo especulado no Vasco da Gama. E uma curiosidade até muito interessante sobre Carlos Carvalhal, além de ser um nome que sempre pinta nos clubes aqui do futebol brasileiro, sempre quando há uma demissão, Carlos Carvalhal é especulado, é que nesse momento, no final de 23, começo de 24, Carlos Carvalhal foi técnico do Olympiacos, time do gringo Evangelos Marinakis. Então, talvez Carlos Carvalhal possa estar se reencontrando com o futuro clube da franquia desse grego. Mas o que me interessa em Carvalhal é o seguinte, por incrível que pareça, é até uma superstição. A gente tem hoje no Botafogo um técnico multicampeão, Arthur Jorge, que passou pelo Braga. A gente teve em 2019 um técnico multicampeão, que foi o Jorge Jesus, que passou pelo Braga. A gente teve, durante grande parte de 20 a 23, um técnico multicampeão, Abel Ferreira, que passou pelo Braga. Sim, os técnicos que fizeram sucesso português no futebol brasileiro passaram pelo Braga. É da escola de técnicos do Braga, escola essa que Carlos Carvalhal também participou. Mas vamos ver, vamos ficar de olho. O Vasco trabalha com prioridade. O Vasco quer definir essa situação do novo treinador até semana que vem. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque com toda certeza muita água ainda rolará embaixo dessa ponte. Show de bola, vascaíno. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha, né, dessa situação envolvendo o novo técnico do nosso Vasco da Gama. E para prosseguir aqui com o vídeo, fala exatamente sobre a questão que virá após o desfecho do novo treinador. Muitos nomes vêm sendo especulados no Vasco da Gama. Muitos nomes, eu acho que a palavra especulada é uma palavra ruim, que você aí do outro lado talvez entenda num sentido ruim, mas não é não. O Vasco ele se interessa por muitos nomes, coloca muitos nomes no radar. Ontem à noite a gente já trouxe a informação do zagueiro Caetano, assim como também na segunda-feira à noite a gente trouxe a situação da joia uruguaia Joaquim Lavega, assim como lá no sábado após a final da Libertadores, domingo após a final do Campeonato Brasileiro, o apresentador, narrador Luiz Roberto traz as informações de Danilo Barbosa e Tietê. Então o Vasco ele tem muitos nomes na mira, na alça de mira para a temporada de 2025, mas necessita o quanto antes desse novo técnico chegar. A situação do Caetano é essa. O Vasco ele se interessa pelo Caetano, é um atleta livre no mercado, um zagueiro de destaque da base do Corinthians, que passou por clubes do Brasil, mas o Vasco não vai fechar antes de definir o seu novo treinador. E assim como o Caetano, vários outros nomes também acontecem hoje exatamente a mesma situação. Ontem, por exemplo, na parte da noite, a gente teve a nova informação sobre mais um nome que está aí na mira do Vasco, que é o nome, meu amigo torcedor vascaíno, do zagueiro alemão. Jovem jogador, de 22 anos de idade apenas, que tem um contrato com o
Portimonense de Portugal até o ano de 2027. Hoje, ele é titular da equipe, está na segunda divisão do futebol português. Portimonense pensava e pensaria, por todo o projeto para alemão que estaria na primeira divisão dessa temporada, mas não esteve, quase subiu. É um time que agora, nesse ano, após o ano passado, está quase caindo para a terceira divisão. E é um zagueiro assim que o Vasco buscou. O Vasco consultou com o empresário a situação dele, isso foi confirmado ontem pelo jornalista Felipe Silva. É um nome que, teoricamente, a partir do momento que o Vasco se interessa, conversa, há um objetivo de contratação, mas é até um pouquinho preocupante o Vasco ir até esse nome com todo o respeito do mundo, tá? Porque como a gente trouxe, hoje o zagueiro alemão, mesmo jovem, mesmo passando pelas bases do Corinthians, é um atleta que está num clube de segunda divisão do Campeonato Português, que é um campeonato teoricamente fraco, e ele, no Portimonense, tem uma das piores notas do time. Para você ter noção, o alemão é o quinto pior com números de defesa da competição do Campeonato Português. Então, assim, o Vasco hoje ele se interessa por um atleta que está no clube da segunda divisão do Campeonato Português, perigando para cair para a terceira divisão. Eu não sei, sinceramente, aqui a vocês, se é esse tipo de reforço que o Vasco da Gama precisa para a temporada de 2025. Eu creio que não. Creio que o Vasco precisa de jogadores mais prontos. Atleta de rodagem, de bagagem no futebol da Europa, tem 4 anos aí já atuando na Liga Portuguesa, mas nunca atuando em alto nível, exatamente pelo clube no qual atua. Então talvez olhar para o mercado brasileiro, olhar para o mercado interno, seja melhor do que olhar para o mercado externo e ver um jogador aí que passou pela base do Corinthians, ok, mas que no Portimonense não vem atuando muito bem e joga na segunda divisão do futebol português. Mas é o Vasco monitorando, é o Vasco ligando o seu radar e procurando nomes no mercado. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é, o Vasco da Gama ele tem que se mexer, o Vasco da Gama ele tem que correr. Mas enquanto não se pode, o Vasco ele aguarda e as notícias vêm chegando. Ontem, por exemplo, a gente teve a informação que o Ceará, clube que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, negocia hoje com o Internacional a contratação do goleiro Kehler. Goleiro Kehler que tem um contrato por empréstimo com o Vasco até esse próximo dia 31. É um goleiro que tem os seus direitos econômicos ligados ao Internacional e dificilmente terá o seu contrato renovado por lá. Renovado não, né? Perdão, ficará por lá. Então deve ser emprestado novamente. O Ceará entra na briga para contar com o Kehler para a temporada de 2025, é claro, tendo o Kehler como titular absoluto da posição de goleiro, titular da camisa de número 1. Falando aqui ainda em empréstimo, ontem a gente tem informação que o Miranda, jogador aí que esteve emprestado ao Amazonas pelo Vasco da Gama, tinha os seus direitos econômicos ligados ao Vasco, está nesse momento negociando com o CRB. E já tem uma negociação muito encaminhada, tá? A contratação do Miranda pelo CRB está muito encaminhada. Expectativa aí que esse atleta cria da base Cruz Maltina, que tem o seu contrato se encerrando com o Vasco agora no final da temporada, possa estar fechando com o Clube de Regatas Brasil para os próximos anos. Miranda que foi muito bem no Amazonas, foi titular do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro e buscando um projeto maior, entendeu que o CRB seria uma baita oportunidade de negócio. E se tem Miranda saindo, se tem aí, né, o goleiro Kehler saindo, tem jogador voltando. Manuel Capasso, que a gente trouxe aqui a vocês recentemente, realmente deve estar se representando no CT Moacir Barbosa no mês de janeiro, junto com todo o elenco. Ontem mesmo, o Capasso, através de suas redes sociais, já iniciou as despedidas do Olímpia. Muitos torcedores do clube paraguaio vêm se despedindo, inclusive do jogador nas redes sociais, mandando mensagens de carinho através dos stories. E Manuel Capasso vem respondendo todos não, né? Mas a grande maioria desses stories de despedida confirmando a sua saída do clube paraguaio. O Olímpico queria a permanência de Manuel Capasso, mas as altas cifras, né? Altas, para mim baixas, 9 milhões de reais colocadas no contrato, não foram condizentes com o valor que o Olímpia estava disposto e poderia pagar ao Vasco. Então, com isso, o Capasso volta para a colina histórica e o Olímpia perde um dos principais jogadores da conquista do título paraguaio dessa temporada de 2024. Eu volto a repetir o que eu falei recente. Acho que o Capasso é uma peça que poderia ser muito bem utilizada pelo Vasco, uma pena, e é isso que deve acontecer, infelizmente. O Vasco não permanecer com o Capasso para a temporada de 2025. A expectativa é que o Capasso possa vir a ser negociado aí com algum outro clube. Show?
A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa quarta-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando, é claro, muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam aí, como a gente falou. Poxa, muita visualização e pouca inscrição. Vamos chegar aí nesses 150 mil, conto com vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.